Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Alberto, apaga só essa parte aqui da frente. Ah, tá. Hoje é uma noite de muita alegria, porque vamos reviver, relembrar passagens da vida de Fabiano, tanto lá em Soengas como aqui no Brasil, dizendo a vocês que, ao fazer essa palestra, eu já venho com a emoção à flor da pele, porque os amigos espirituais eles estão nos acompanhando para que a gente possa absorver bastante dos exemplos de Fabiano. Esse PowerPoint é uma parceria do Alberto e minha, porque ele já fez a pesquisa original, e aí eu só vou enriquecer. Eu vou acrescentar para vocês. Então, Fabiano nasceu em Soengas, lá em Portugal, João Barbosa. O nome dele, original, é João Barbosa. Fazendo uma pesquisa sobre cidadania portuguesa, a gente já consegue chegar no século XVIII, nos documentos. Aí eu pedi ao meu filho para buscar o documento, a certidão de nascimento de Fabiano, e os cartórios das igrejas portuguesas ainda não têm documentos de 1600. Então, a gente não achou nenhum documento referente ao nascimento dele ainda. Mas, como a gente já conhece o caminho, a gente vai estar acompanhando para ver se a gente consegue encontrar algum documento que mostre o movimento dele lá em Portugal. Então, Soengas fica no distrito de Braga, no norte de Portugal. O pai dele era o seu Gervásio, a mãe Senhorinha Gonçalves. Nós não sabemos se Senhorinha era nome de batismo ou se era a forma de tratamento, o pronome de tratamento que era dado a ela, Senhorinha, de modo carinhoso. Eles tiveram 5 filhas e um filho. Ele foi o único filho que eles tiveram. E só uma se casou, quer dizer, só uma deixou descendentes. A gente depois vai ver muitos descendentes, mas vem de irmãos, tanto de Gervásio quanto de Senhorinha, como de primos, porque eles mesmos só tiveram uma filha. Na pesquisa passada que o Alberto fez, Soengas era uma freguesia, hoje não é mais. Soengas está entre Caniçada e Caniçada. Então, eles fizeram uma junção geográfica lá esquisita. É um sanduíche lá apertado entre duas regiões montanhosas que possuem vários rios de água, de rios, e que o rio principal é o Rio Cávado. A gente vê esse rio nessa imagem da internet. Ele é um rio que é represado. Ele tem águas tranquilas na região ali de Braga, perto de Soengas. E quando eu cheguei lá em 2014, foi essa imagem que eu vi. Então, lá do alto, a primeira foto que eu vi da represa foi essa aqui. Só de curiosidade, Cristiano Ronaldo tem uma casa aqui embaixo. É um lugar bastante aprazível. Então, aqui, eu estou em Soengas. O vale é muito alto, a gente leva mais de 30 minutos para descer a estrada que leva lá embaixo a cidade para ver a represa no nível. E aqui é a Serra de Gerês. Essa serra, ele forma feito um buraco. Essa serra ela é muito bonita, a gente vai voltar a vê-la. Então, a gente tem aqui Soengas, a freguesia de Caniçada e Soengas, em relação à cidade de Braga. Quando a gente chega em Portugal, pelo Porto, a gente pode ir de trem até Braga, e de Braga a gente pega um táxi para ir a Soengas, que não tem outro meio de transporte. Aí a gente já vendo mais distante no mapa, Soengas desaparece. Quando a gente coloca no Google, fica muito, muito minúsculo. E o que Soengas tem de importante? Uma igreja paroquial, a capela da abadia,
A Casa dos Barbosa, com a capela Nossa Senhora da Abadia, que é essa capela aqui, e a Casa e Capela de Calvelos. Calvelos é um hotel hoje. Então, se a gente for dar uma olhada rápida, o Alberto tinha feito essa pesquisa em vermelho, eu atualizei, e aí vocês vejam o que é o controle de natalidade que Portugal aprovou. Em 2001, eles tinham 10.356.000 habitantes. Em 2014, eles têm 10.562.000 habitantes. Entre mortos e vivos, a diferença é de 300.000 habitantes. A taxa de natalidade é muito pequena. A nossa é vertiginosa. A nossa é terrível. Eles abortam e evitam a natalidade de lá e eles nascem todos aqui. Né? A densidade demográfica de Soengas é 125 habitantes. Eles têm 125 habitantes por quilômetros quadrados. Só tem 2 quilômetros quadrados, né? A cidade é pequena. Então, voltando lá para a freguesia, isso aqui é Soengas. 2 quilômetros quadrados. Olha aqui, já aqui. Então, eu chegando, eu saio da estrada principal e aí desço essa estrada. Nessa estrada eu vejo a primeira placa avisando e uma grande curva onde dá para ver a represa do rio aqui embaixo, mas não dá para fotografar por causa da curva acentuada. Ah, não pegou a animação. Então, assim, chegando, tem uma estrada que eu vi essa primeira casa com uma piscina e segue uma estrada ermo. E vai chegando, eu começo a ver a abadia e a Casa dos Barbosa aqui, e aqui já é uma aproximação. Isso é Soengas, gente. É uma curva. Imagina uma curva, é uma curva. Então, aqui já é dentro do terreno, do lado da casa. Aí aquela é a bonita, aquela lá da piscina, do outro lado da curva. Aqui é o terreno, mexendo na câmera, porque se eu fizesse panorâmica, ia ficar muito pequenininha. Então, eu fui tirando uma do ladinho da outra, aí agora eu coloco uma do ladinho da outra, eu vejo o terreno. Aqui eu já vejo a ponta da abadia e aqui a abadia. Então, isso aqui é um giro de 360 graus quase, de um lado do terreno. Quando eu cheguei no táxi que ficou me esperando lá, a gente fez uma jornada. Isso aqui é para mostrar como é que era a vida em Soengas. Não é mais, porque esses campesinos não existem mais. Os camponeses não existem mais. As pessoas que moram lá são turistas. E a família Barbosa. Ela mora lá, ela é residente lá. Mas ela não produz. Então, ela tenta tirar do turismo rural alguma coisa de sobrevivência. A terra muito árida. As ovelhas, porque as ovelhas elas dão o leite e a lã para produzir a roupa. Não pode matar a ovelha. Porque se matar a ovelha para tirar o couro, para fazer o sapato e comer a carne, perde o animal que dá o leite. E Portugal entrou num nível de pobreza gravíssimo. O norte de Portugal entrou num nível de pobreza gravíssimo depois da Primeira Guerra Mundial por causa disso. Meus parentes vieram de lá por causa disso. Então, o Frei nasceu João Barbosa, em 8 de fevereiro de 1676, no dia de São João. Até hoje, no Brasil, em Minas, se tem esse costume. Dá-se o nome da criança ao dia do santo. Então, provavelmente, as Dulces que nascerem ano que vem, no dia 13 de outubro, serão em homenagem à irmã Dulce. E Dulce será, de novo, o nome da moda bonito que a gente vai conviver de novo, porque as pessoas têm isso, elas trazem isso no seu inconsciente coletivo. Eles eram muito pobres, mas eles saíam de manhã para o trabalho na terra e a mãe e as meninas ficavam em casa no trabalho doméstico.
típico. Isso é século XVII, 1676. Mulher não trabalhava fora. Mulher era quase que uma servidora de cama, mesa e banho, né? O campo e a simplicidade da natureza deram a João a docilidade, a meiguice próprias de um pastor de ovelhas que mais tarde ele empregaria no trato com as pessoas. Gente, era só ele de filho para o trabalho rural e o pai. Então, a amizade entre eles era uma coisa natural, que um apoiasse o outro, era uma coisa natural. César Reis, que foi presidente da CAPEM, ele escreveu o livro Mergulhando no Mar de Amor com um tipo de mediunidade muito interessante, seria um livro muito bom para todo mundo ler. E ele fala da dificuldade da vida no campo, o trabalho com as ovelhas nas ribanceiras, porque a região não é plana. Aquele vale que a gente viu já é a cidade. Então, aonde está a casa é plana, mas não pode criar a ovelha ali, tem que andar com a ovelha. O pastor sai com as ovelhas, e aonde que ele vai, a ovelha desce o despegadeiro, ele tem que ir atrás para buscar a ovelha. Então, eles usavam as ribanceiras para as ovelhas que iam buscar comida. Aquela região é uma região que neva muito, porque é muito alto. E essa foto foi tirada do Gerês. Soenga está aqui, coberta de neve. Então, vocês, depois, se tiverem curiosidade de ver, busquem na internet as lavadeiras do Minho, porque as mulheres do Minho são as mulheres que usam 7 saias de lã, uma em cima da outra, para poder agasalhar. Porque quando elas vão lavar a roupa, elas não tiram as saias, mas elas se molham. Então, aí tira o primeiro avental, tira o segundo avental, são 7 ao todo. E elas fazem as festas, se vestem até hoje com aquela roupa toda. A colheita da uva e das oliveiras e seus frutos, eles plantavam. Essa foto está ruim da gente ver hoje, mas essa foto é um retrato desse pequeno espaço de terra. Eles agora plantam o eucalipto, porque do pinus eles fazem a lenha. E aqui, nessa parte baixa, a casa tem oliveira e videira. Eles plantam tanto a uva para fazer o vinho de casa, como eles plantam, tem a oliveira, às vezes há mais de 100 anos, 200 anos. A oliveira é uma árvore mais do que centenária, para a produção do azeite e do óleo. O sapato de couro tosco, lama úmida, fria, longos e lentos dias de inverno. O sapato tosco é isso aqui. Meu avô, quando veio de lá, ele declarou no navio que ele era industrial. E eu cresci ouvindo que o meu avô era sapateiro. E o sapateiro fazia sapato tosco e tamanco. Na minha infância, eu vivia com essa cultura e tenho essa lembrança. Não conheci meu avô, né? Fogão de barro, sempre aceso para aquecer a casa pequena, de apenas 2 cômodos, água escassa, trabalho do sol a sol, despertar com toda a vida do campo, a serra, a vida do lavrador. Essa casa aqui é uma casa que fica no sopé da igreja onde João Barbosa foi batizado. Eu não sabia. Mas era uma casa tão simples, tão simples. O fogão a lenha aceso, a fumaça saindo pela janela, pela porta, que a primeira coisa que eu fiz foi fotografar, sem saber que aquela casa estava no sopé da igreja onde ele foi batizado, que é essa igreja aqui, a igreja de São Martinho. Aprendeu a ler e a contar com o padre nos livros da sacristia. Fazia muitos exercícios repetitivos, porque o padre viajava e deixava as coisas lá para ele repetir. Mas o padre deixou ele limpar a sacristia e arrumar os livros,
que aconteceu? Ele não entendia nada, tudo, mas ele lia. E ele acabou aprendendo cultura. Aqui é o cemitério do lado da igreja. Aqui no alto, ao lado da igreja, tem o cemitério da pequena comunidade. Quanto mais baixo, mais antigo. A igreja, ela está, gente, ela já era assim em 1676. E ela continua lá. O terremoto de Lisboa não afetou a região norte de Portugal. Então, está tudo lá. Igreja perfeito, campanário perfeito, pedra sobre pedra. Na lateral direita da igreja tem uma placa, e essa placa diz isso: 5CEE, N. Soengas, 8/2/1676, FRJ, 17/10/1747, homenagem aos missionários de Vieira do Minho, comissão de 5 séculos de evangelização e encontro de culturas, 17/6/1997. Como é que eles homenagearam Fabiano de Cristo, João Barbosa, comemorando 5 séculos de evangelização, anotando a data de nascimento e morte dele. Aqui em cima está escrito Frei Fabiano de Cristo. Lá ele é conhecido como santinho, e ele não é santo pela Igreja Católica, mas popularmente ele é conhecido como santinho. Buscando retomar os tempos áureos da nobreza, né, porque eles tinham sido nobres e empobreceram, Fabiano mudou-se então para o Porto, à espera de enriquecer, porque ele cresceu ouvindo o pai falando da riqueza que a família já tinha tido e que eles estavam trabalhando para adquirir aquela riqueza de novo. E ele foi se empregar no Cais do Porto, da cidade do Porto, que já era, essa foto é uma ilustração do século XVII, 1600 e pouquinho, aonde a gente observa casas e construções que existem até hoje, que são muito conhecidas. Igrejas, prédios grandes de famílias abastadas, e aqui embaixo o Brasil Colônia. O contraste que era o Porto, uma cidade milenar, e o Rio de Janeiro, a colônia que estava sendo habitada pelos primeiros portugueses exploradores e os indígenas que moravam por aqui. O Porto mantém muitas dessas construções, veio para o lado de cá do Rio, já naquela época já tinha do lado de cá, mas muito menor quantidade, e é uma cidade linda, muito rica de cultura. E ele foi empregado no Porto. Essa é a distância. Hoje a gente faz essa viagem em 3 horas, naquela época era no lombo do burro, né? Então eram muitos dias de viagem. O Porto recebia navios de todas as colônias portuguesas e outras partes do mundo, com quem Portugal mantinha negociações, e aí Fabiano ouve falar da riqueza do Brasil e se encanta e decide vir para cá. De novo, Brasil Colônia ali. No Brasil, a gente estava no ciclo do ouro, os marinheiros que iam daqui para lá falavam das nossas riquezas e oportunidades. Houve, naquela época, muita descoberta de ouro em Minas. Fabiano ficou maravilhado e resolveu se mudar para o Brasil, juntando-se a 2 sócios que realizaram a travessia no Atlântico. Essa imagem é uma imagem de embarcações do século XVI, guardadas no Museu Etnográfico de Braga. E aqui a gente vendo a chegada dele no Brasil. Aqui é o Cais do Porto, no Rio de Janeiro, em 1710, ele chegou antes, mas é só para a gente ter uma ideia. O Morro do Castelo, que foi demolido, né? É lá onde é o início ou o fim da Rio Branco, lá perto do aterro, porque aqui
foi tudo aterrado, é o aterro. E aqui é aquela parte onde tem a Candelária, que foi aberta a Presidente Vargas. Fabiano foi para Paraty, lá no cantinho do estado do Rio, com a fronteira com São Paulo, por causa do acesso e da facilidade de idas e vindas para as Minas Gerais. Ele era experiente em negócios, comprava, vendia, conhecia despachantes, como é que era feita exportação, conservação de alimentos, e o seu objetivo era a carreira das Minas, por mais que ele tivesse se instalado lá em Paraty como comerciante. Na carreira das Minas, ele se tornou um negociante, então ele recebia mercadorias de Portugal e ele negociava com os paulistas que iam solo adentro, através dos bandeirantes que tinham feito as primeiras aberturas, né, até o Rio das Mortes, e depois os caminhos foram abertos pelos sertões, com muito escravo, muita mula, muita caminhada a pé. Então, aqui a gente tem a Serra da Mantiqueira, no Vale do Paraty, que subia até Taubaté, junto ao Rio Paraíba do Sul, depois ia para São Paulo, Minas Gerais, seguindo até Pindamonhangaba, Guaratinguetá, deixando a margem do Rio Paraíba, se enveredando pela Serra da Mantiqueira, entrando em Minas Gerais. A pé no lombo do burro, não tinha meio de transporte. A travessia da serra era sobre-humano, pelos grandes esforços e riscos, despenhadeiros, os homens que deviam descarregar as montarias e levar as cargas nos ombros, e após a serra vinham os montes e vales mineiros. Quem conhece Minas sabe que Minas é um sobe e desce de vale, haja pernas, até chegar ao Ribeirão de Nossa Senhora do Carmo, hoje Mariana, Ouro Preto, depois de 30 dias de sol a sol de viagem. Imagina isso, né? Só viajava de dia, então 30 dias de viagem desse jeito. Olha a estrada, ainda existe a estrada real. Essa é turística. Ela não se faz nada nessa estrada a não ser turismo, né? Pessoal que gosta de trilha, é isso. Não tem nem muita marca de uso, né? E a gente tem as duas estradas reais. A que sai de Paraty, vai até Ouro Preto, e a que a gente vai de carro, né? Confortavelmente de carro, sai daqui, passa por Petrópolis, Barbacena, e a estrada hoje está ótima, chegando até Diamantina, e chama-se Estrada Real. No ciclo do ouro, então, ele enveredou estrada dentro com o sócio, ou os sócios iam, e ele ficava em Paraty fazendo os negócios. Receber o ouro tinha um preço, porque eram muitas histórias, os escravos que vinham da África tinham suas histórias de sofrimento, de separação das famílias. Aqui a gente já tinha uma escravidão das que a gente conhece hoje, ao vivo e a cores, nas reuniões de quarta-feira mediúnicas e nas reuniões de terça-feira. Porque nós que frequentamos as reuniões mediúnicas, nós escutamos ainda escravos no tronco reclamando dos capatazes e dos senhores. Escravos fora do tronco, ainda arquitetando vingança contra os seus senhores, por causa do sofrimento que foi imposto a eles. Imaginem isso, 200 anos depois, ainda ter escravo pensando que vive aqueles tempos. Essa é a realidade do espírito, que não se desapega do sofrimento com tanta facilidade. E Fabiano percebeu tudo isso no trabalho que ele realizava e que ele convivia diretamente. Ele também viu os crimes praticados à luz do dia. Ao lado da exploração das minas, surgiu outra fonte de renda, a de comerciantes, chamada, então, carreira
das minas, foi essa profissão que ele abraçou. Alguns anos foram consumidos nessa atividade, não foram muito poucos anos, não, porque ele chegou aqui menino, em torno dos 19 anos, e ele só vai entrar no convento com 28. Então, são alguns anos que ele vai conviver com os sócios, com a população, com os comerciantes que vinham nos navios, fazendo esse trabalho comercial que ele abraçou. Os resultados não demoraram e ele tinha a intenção de voltar para Soengas e ajudar os que ficaram lá, que era a família dele. Então, ele estava aqui, mas ele estava com o pensamento lá, porque ele queria ajudar os que lá estavam. Mas ele viveu no mundo sem ser do mundo. Essa frase é de Paulo de Tarso, e Fabiano trouxe para a sua vida esse ensinamento do Evangelho. Ele jamais negociou a sua alma. Por meio dos 1000 perigos que o cercavam, ele se conservou livre, sem escravizar-se a ninguém, longe de se contaminar com os negócios no meio deles, e se lhe aperfeiçoou a generosidade. Porque, como ele via o sofrimento, mesmo sendo comerciante, ele ajudava a quem ele podia. Então, a religiosidade dele foi se aflorando. Claro que isso tinha uma origem. Ele tinha convivido na sacristia. Quem alfabetizou ele foi o padre. Ele conhecia a igreja de dentro. Então, o sentimento religioso dele era natural. Quando ele começa a ver a agressão humana, a violência humana nos negócios, ele não se encanta por esse lado da vida comercial. E ele tenta se manter longe disso. Se mantendo longe disso, a religiosidade aflora, e ele, então, com 28 anos, ele já começa a se preocupar com a vida que ele estava levando, e ele pede ao Frei... Não, ainda não. Ele já começa a se sensibilizar para uma mudança de vida. Então, aqui sim, ele se liga à paróquia, à igreja da Vila de Paraty, ele ajuda muito nos sacramentos, nos cultos, ele fazia parte da Irmandade do Santíssimo Sacramento, era devoto das almas do purgatório, ajudou a Irmandade da Boa Morte. O católico bom é assim, né? Cultiva a vida e a morte também, né? Então, longe de cair como miserável, cativo da avareza, Fabiano era conhecido em Paraty pela generosidade. E aí ele colabora fartamente com as obras de caridade. Ele dava exemplo de correção, presença de zelo, porque ele cuidava das coisas no campo espiritual. Era simpático. Aí, Acácio, a gente precisa aprender. Nós dois. Simpatia, compaixão pelos pobres, isso nós temos. Não vamos ser também falso não, porque a gente tem compaixão. Eu e você. Simpático a gente não é, não. A mão generosa, não sei se você é. Eu não respondo por você na mão generosa. Que diminuía as necessidades e tirava-os dos apuros e garantia o pão de cada dia. Isso era caridade para Fabiano, é dar comida. Lembra da sopa do Grupo Espírita Fabiano? Quem não conhece, venha conhecer. É dar comida. Porque comida mata a fome, gente. A única coisa que mata a fome é comida. A única coisa. E aí o César Reis descreve Fabiano assim: homem robusto, médio, cerca de
1,65 m de altura, eu tenho 1,62 m. Tronco largo, pernas curtas, a cara dos meus filhos, mais grossas. Todo seu corpo era rijo, musculatura jovem, bem distribuída, sem gorduras. Caminhava, né? O rosto arredondado, cabelos escuros, era bem o tipo lusitano. Mãos grossas, calosas, mas o que nele chamava atenção era o olhar. Muito calmo, doce mesmo. Eu e você, Cássio, um dia vamos ter o nosso olhar calmo. E um sorriso sempre disponível, entre os lábios finos, passando uma sensação de amizade. A barba rala, quase inexistente, aumentava-lhe o ar de aparente desamparo, mostrando uma pessoa de quem valia a pena gostar. Confiança, isso. Confiança era o que Fabiano inspirava imediatamente. A minha fisionomia fala muito da minha ancestralidade. A minha ancestralidade vem dos mouros, tanto por parte de pai como por parte de mãe. E Fabiano não tem esses traços. Fabiano tem os traços muito finos. E aí, quem é que tinha esses traços muito finos? Então, a gente precisa pesquisar, porque Portugal viveu durante 700 anos com os mouros no domínio da terra, mas teve romanos, teve gauleses, teve vikings, teve tanta gente que viveu em Portugal e deixou seus descendentes, né? Uma população não substitui a outra, e a gente sabe que, desde aquela época, existem muitos tipos de pessoas em Portugal. Ele vivia como bom cristão, está fraquinho, mas é a maçã e duas serpentes. Ele vivia como bom cristão e um dia os seus companheiros aprontaram uma. Ele saiu para negociar e, quando voltou, encontrou uma irmãzinha da vida dentro de casa. E aí, quando ele percebeu que aquilo era uma armadilha que os amigos tinham preparado, ele, do jeito que entrou, ele saiu e deixou a moça dentro de casa. Deixou a moça dentro da casa dele. E aí a moça, constrangida e envergonhada, saiu. Aí ele voltou para casa. Isso não foi de imediato, isso levou algum tempo, mas foi isso que ele fez. A mulher, envergonhada, frustrada, se ausentou, confusa e envergonhada. Também houve o fato de um dos sócios dele que morreu. Voltando, foi assassinado, próximo a Paraty. Então, isso deixou uma preocupação, uma dor muito grande nele, uma frustração muito grande, e aí ele decide pela vida religiosa. Ele vem aqui no Rio, procura ali onde hoje é o convento de Santo Antônio, né? E ele pede, na Ordem Seráfica de São Francisco de Assis, ele pede para entrar no sacerdócio. Ele refletiu muito, ele pensou muito, não foi uma coisa repentina. O padre provincial, Frei Boaventura de Jesus, da província Imaculada Conceição do Sul do Brasil, que morava no convento Santo Antônio, no Largo da Crioca, na cidade do Rio de Janeiro, foi quem recebeu o Fabiano. E aí Fabiano se prostrou aos pés do Frei Boaventura, que provavelmente não era uma coisa comum, e com demonstração afetuosa e voz estremecida, pediu que, pelo amor de Deus, lhe desse o hábito. E aí o padre provincial viu em Fabiano um homem reto, sincero, simples e maduro, comedido e piedoso. Sobretudo, um homem que se sentia chamado por Deus. Então, o Frei Boaventura informa ele que, dos rigores da vida que procurava, numa religião tão pobre, em uma província tão penitente,
os franciscanos que realizam voto de pobreza, castidade e obediência. O Padre Francisco, Papa Francisco, é franciscano, né? E o pedido de Fabiano foi aceito e foi autorizado o ingresso no convento de São Bernardino de Sena, em Angra dos Reis. Esse convento que existe lá, uma parte em ruína e a outra parte é museu, não é esse convento original que Fabiano entrou, porque o que ele entrou pegou fogo. Então, ele se desfez de todos os bens. Uma parte foi enviada para Portugal, para a igreja de São João de Cova, que é essa aqui, gente. Ela existe na beira de uma estrada, São João da Cova, para a igreja paroquial de São Martinho, que foi aonde ele foi batizado e aonde ele aprendeu a ler e a escrever. E ele mandou para os familiares. Essa é uma foto de 2009 da família, dos descendentes de Fabiano de Cristo, no primeiro convívio da grande família da Casa Barbosa de Soengas. Dia 19 de outubro próximo, eles farão o 11º convívio da família Soengas. Eles chegam, visitam o local, às 10 horas tem uma missa pelos mortos, familiares mortos, e depois todos vão almoçar numa região acima da estrada, chamada Cerdeirinhas, que é onde tem o restaurante da família, um restaurante típico português. Essa família é uma família relativamente grande para Portugal, né? Então, aqui foi a igreja que foi construída no terreno onde o pai e a mãe viviam, na tal casa com 2 cômodos, em homenagem a Nossa Senhora da Abadia, que era a santa devota da família, e ela é construída nesse modelo, que é um modelo comum em Portugal, nas aldeias. É um salão pequeno, mas que tem lugar no alto para o coro, e um altar em madeira original. Gente, é tudo original. Em 2014, eles tinham acabado de fazer uma reforma, a igreja estava novinha. Ai, saiu a animação e eu não tinha verificado. Por esse buraco aqui, tem uma grade. Eu olhei lá dentro e eu vi esse retrato, que eu tinha visto na internet. Aí eu sabia que eu estava no lugar certo. Ah, olha lá. Aqui tem um corredorzinho do lado da igreja. Aqui é a casa de pedra que foi construída com o dinheiro que ele mandou. E esse é a lateral da casa. Isso aqui é um posto dos Correios. O lugar é tão, que a meia dúzia de casas que tem, quando recebe correspondência, vai para cá e as pessoas distribuem ali. Mas não é pobre não, gente. É todo mundo bem colocado. Então, aqui, o corredor da casa principal, é uma casa longa, ela vem por aqui, ela tem 2 compartimentos bem diferentes. Aqui é a igreja, de novo a igreja e esse corredor. Aqui do lado tem uma videira. Essa videira, eles produzem o vinho da casa. Aqui, tem um carramanchão. Aqui a gente desce para uma área de plantação também, onde eles plantam milho. E aqui é a parte lateral, depois da escada. Tem uma escada aqui, né? Então, depois da escada, a casa continua. Eu entrei na casa, a casa é de pedra, ela é quente, porque eles têm a lareira acesa o tempo inteiro. O outro lado, visto do outro lado, a capela está aqui, os 2 segmentos da casa. Um segmento é moradia, o outro segmento virou hotelaria. Então, quem quiser fazer turismo rural pode fazer contato com eles para hospedagem. Então, aqui, o início na vida religiosa dele, né, foi em 8 de dezembro de 1704, com 28 anos, ele, então, se apresentou na porta do antigo convento São Bernardino de Sena, em Angra dos Reis. Aí eu já falei para vocês que ele pegou fogo e tal.
está sem telhado. A vista lá do mar, pessoal que já esteve em Angra, a gente consegue ver do mar o convento, é uma construção muito bonita. Ele se apresentou ao guardião, e aí, que foi o Frei Boaventura de Santa Catarina, mais tarde viria a ser o provincial, e ele foi aos cuidados do padre mestre de noviços, introduzido no convento, no recinto especial, destinado ao noviciato. Ele deveria passar ali 3 dias em absoluto recolhimento em preparação para a vestição, que é a vestição do hábito, né? Passados 3 dias de recolhimento, no dia 11 de novembro, Fabiano trocou as suas vestes e recebeu do mestre dos noviços o hábito marrom, o cordão e o capucho franciscano. Os estatutos da ordem seráfica mandam que antes de professar solenemente a fé, né, que passasse um ano inteiro de experiência para ver se a vontade era verdadeira. E aí, com o hábito religioso, conduziu-se de tão acordo com a doutrina monástica que, em breve tempo, pareceria veterano entre os padres e todas as virtudes com o tempo que o tempo comprovou. Então, passado um ano de noviciato, era a regra que a profissão fizesse no dia seguinte da vestição. Então, 12 de novembro de 1705 é o dia dedicado a São Diogo, leigo e enfermeiro. Nesse dia, João Barbosa virou Fabiano de Cristo, leigo e futuro enfermeiro, porque ele fez a enfermagem de profissão, mudando o nome de João para Fabiano, Barbosa para de Cristo, passando a se chamar Frei Fabiano de Cristo. Por 3 ou 4 anos, Fabiano ficou na portaria, essa atividade dificílima que é, né, Eliane? Frank, estar na portaria do Grupo Espírita Fabiano é dificílimo, e Fabiano passou por lá 3 ou 4 anos de modo amável e prestativo. Ainda bem que a Eliane é simpática, amável, gosta de abraçar. Era a alegria de todos, o que se tornou notório com a sua dedicação aos pobres, porque o problema da porta são os pobres, né? Aonde é que o pobre chega? É na porta, né? Na portaria. Onde é que ele bate? É na porta, na portaria. E aí era asseada, mesmo tendo a passagem dos pobres, era asseada e ordenada. Todos os deveres do porteiro eram cumpridos à risca com a maior perfeição. Ele, como porteiro, deu inteira satisfação às esperanças do superior, que deu cargo a ele. Fabiano era extremamente caridoso, todos exaltavam a sua capacidade de receber as pessoas sem fazer distinção de classe. De dia a dia, ele estava de manhã até à noite, atendendo a todo mundo, com a maior, mais inalterável paciência. Tocavam inúmeras vozes ao dia, imediatamente deixava para o trabalho que tinha em mão, sem nenhum problema, sem nenhum movimento de contrariedade que pudesse notar algum enfado por aquilo. E aí ele foi promovido a enfermeiro, né? Ele se dedicou 38 anos depois à vida de cuidar dos enfermos que eram recolhidos e que estavam na enfermaria do convento. Sempre com aquele temperamento dócil, cativante, caridoso, sem nenhum sofrimento para demonstrar aquela virtude que ele trazia lá da infância em Portugal. E aqui, então, a gente conta o primeiro caso dele, pessoal,
a cama dele, embora os enfermos tivessem camas de colchão de crina com tecidos para a higiene, o conforto, Fabiano dormia no couro de boi, em cima de uma esteira. O travesseiro era um madeiro, bem ao estilo Francisco de Assis, com a simplicidade dos descalços, ele andava descalço para não acordar os enfermos. E ele tinha virtudes. E falar das virtudes de Fabiano não é enaltecer nem a vaidade, nem o orgulho, nem a soberba. É porque a vida dele é o Evangelho redivivo. Então, falar das virtudes dele é a gente se conscientizar que essa é a meta que a gente deve alcançar. Então, quando tratavam com elogio, isso é para mim e para você, Acácio, que a gente é professor, não podendo ausentar-se, ele reconhecia-se melancólico. Então, recebeu um elogio, ai, estou triste. Ou então, alegre, de alguma forma, quando era ultrajado. Então, quando ele era ultrajado, ele abria um sorriso e agradecia a Deus, né? Porque ele, quando não conseguia disfarçar que ele era surpreendido triste, aí ele dizia, porque não cumpro como devo a vontade do superior, sendo minha ignorância e rudeza a causa dos meus desacertos. Um dia eu vou ser assim, se Deus quiser. A outra virtude dele, ele não sabia fingir nem mentir. E não podia supor que o próximo falaria uma inverdade ou fingiria alguma coisa. Então, o pobre, quando vinha falar das suas dores, ele acreditava, Norma. Olha os nossos assistidos aí. Então, tem que acreditar, não pode colocar em dúvida, não. Porque era assim que ele se comportava. A paciência, ele sofria de achaques, das moléstias, tolerava os delírios, defeitos alheios, mesmo sendo caprichosos, exigentes, ele era sempre inalterável na paciência, caridade, que tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A gente conhece o caso da sopa quente, né? Ele traz a sopa, ninguém sabe exatamente quão quente estava a sopa, mas o doente estava doente. Ele era digno de compaixão. Então, ele recebe a sopa, sente ela quente, ele joga a sopa em Fabiano, que recebe no corpo a sopa quente. Aí ele, sem falar nada, ele vai à cozinha, pega novo prato de sopa mais frio, volta, entrega ao enfermo pedindo desculpas, sem se alterar. Igualzinho a mim, no outro dia ali. Igualzinho. O caso do governador, a gente conhece a Rua Gomes Freire, lá no centro da cidade, né? Ele foi governador da cidade no século XVII, XVIII. E aí o governador adoece com febre e o médico diz que era mortal. Então mandam chamar Fabiano e Fabiano vai à casa do governador e o governador melhorou, mas ficou com algum desfalecimento no peito que foi amenizado com o tempo. Fabiano falou com ele que iria acontecer isso, foi o que aconteceu e o governador depois ficou bom da saúde. Nas invasões francesas, nós tivemos duas aqui no Rio, vários franceses que foram atacados pelos portugueses, brasileiros que viviam aqui, foram recebidos no convento, foram atendidos no convento como na enfermaria. Então, não tinha história
de que era francês, inimigo, estava querendo invadir o Rio de Janeiro. É o ser humano, é um irmão nosso em caridade, em humanidade. Fabiano recebia e curava e tratava deles. Duas, né? 1710, 1711. Também tinha as fofocas de convento, as encrencas entre os padres, entre os freis. Fofoca, né? A gente reúne, tem fofoca. E quem manda cria fofoca com quem é mandado cria fofoca entre os que são mandados e vice-versa. Os que obedecem, às vezes, desobedecem, os que não gostam de obedecer criam seus casos. E a política, porque a igreja era o maior proprietário da cidade onde ele estava. Então, o convento era o maior proprietário lá de Angra dos Reis. E tinha lá as questões de terra, os conflitos de terra. E ele não se envolvia com isso. O problema dele eram os doentes, os enfermos, e Fabiano não se metia naquelas confusões em relação aos conflitos dos frades. E ele dizia, leigo não se envolve na administração da província. Se você não quer confusão, não queira ser diretor de casa espírita, mas se você quer enfrentar a confusão, vamos lá, para a diretoria da casa espírita, que a gente tem confusão. E ele sofria, né, com muitos males. Fabiano tinha problemas físicos. Fabiano tinha o que a gente chama de erisipela, a ferida que não fecha, e a ferida que expurga as secreções mal cheirosas, e que ele vivia trocando os panos, e que ele vivia com o que ele podia, mas as feridas não saravam. E ele virava à noite, ele cuidava dos pobres, e ele cuidava dos enfermos, com as pernas direitas, com uma chaga horrorosa, com muita secreção. Mas ele não reclamava, e um dia foi necessário abrir a ferros, em 4 partes, a ferida. E Fabiano não deu um ai para que a ferida pudesse ser tratada. E aí vem chegando a despedida dele, 3 dias antes da desencarnação. Ele avisa aos frades que ele vai desencarnar, ele vai se despedindo de todos os frades, de todos os doentes. Dia a dia, ele foi anunciando que naqueles 3 dias ele estaria já se despedindo. Beijava todos, e chega o dia da sua desencarnação. Os religiosos visitaram a cela onde ele estava para se despedir. O convento se tornou um oratório onde não havia uma só pessoa que não estivesse em prece ardente. Onde havia um coração que antes rogava por si, agora estava rogando por Fabiano de Cristo. E, como ele próprio havia anunciado, quando chegou o dia 17 de outubro, ele desencarnou. Assim como ele veio, ele partiu. Na simplicidade, com sinceridade, paciente, cauteloso, humilde acima de tudo, caridoso, buscando ocultar as suas virtudes, as suas boas e particulares ações, sem chamar atenção sobre si, tranquilo, reconciliado com Deus e com a vida que terminava, ele se foi. E aí foi divulgado na cidade que Fabiano desencarnou e a multidão acorreu ao convento. Todos queriam vê-lo, tocá-lo, beijar seus pés e levar relíquias suas. Sabemos agora o que são relíquias. São partes do corpo. A relíquia que foi dada ao Papa da Irmã Dulce é um fragmento da costela que está sobre uma pedra de ametista na forma de coração. E as pessoas vieram em busca dessas relíquias.
Era o hábito, gente. Era cultura. No interior é cultural. E a população, então, queria ver o santo que morreu em Santo Antônio. Vamos ver o servo de Deus, Frei Fabiano. Frei. Era tanta gente que os religiosos receosos abriram as portas da igreja, temendo que elas fossem arrombadas pelo povo. A multidão era tamanha que se fez necessário chamar o corpo da guarda para manter a ordem. Imagina, Fabiano que passou anônimo. Às 4 da madrugada do dia 18, sangraram o braço dele porque a mão dele continuava flexível. E o sangue jorrou vermelho, vivo. Pouco antes das 8 da manhã, com a chegada do governador e sua comitiva, os doutores em medicina mais uma vez examinaram a flexibilidade do seu corpo e verificaram as chagas. Entre 4 e 5 horas da tarde do dia 18, o bispo determinou que se levassem o corpo para a sepultura, já que o excesso de povo não se contentava com as partes do hábito que eram cortadas e tocar as chagas. 3 hábitos já haviam sido trocados, parte do cabelo e até mesmo um dedo do pé já tinham sido cortados. Isso está documentado, hein, gente? Isso está documentado. Chagas e os perfumes, porque num determinado momento da horrorosa chaga da perna direita, que em vida brotava humor fétido, agora se via aprazível e muito encarnada, vermelha, vertendo sangue líquido e cheiroso, como bálsamo odorífero. O rosto, que quando ele faleceu, pela consequência do tipo de vida que ele levou, era praticamente sem cor, cadavérico, as faces apresentavam-se rosáceas, serenas, de uma beleza impressionante. Às 8 da noite do dia 18, o guardião, então, mandou abrir a sepultura e, ao tirar-se a primeira campa, saiu pequeno... O que é? Uma suave fragrância que o guardião, posto de joelhos, exclamou: Padres, louvemos a Deus e seu servo, ao qual a nova maravilha exalta. Então, ao invés de cheirar mal, o corpo morto cheirava odor perfumado. E no final de tudo foi trocado nele o 5º hábito, quando viram que não havia mais nenhuma laceração, ele estava completamente restituído. Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, escreve o seguinte: Anchieta aliou no mundo a suprema ternura, grande energia, realizadora, mas aqueles que na história oficial lhe desconhecem os gestos enérgicos, né? Que eram enérgicos, os de Anchieta, não lhe notam a suavidade do coração e a profundeza dos sacrifícios, nem sabem que depois foi ainda ele a maior expressão de humanidade no antigo convento de Santo Antônio, no Rio de Janeiro, onde, com o hábito singelo de frade, adoçou ainda mais as suas concepções de autoridade. A edificadora humildade de um Fabiano de Cristo, aliada a um sentimento de renúncia total de si mesmo, constituía a última pedra que faltava na sua coroa de apóstolo da imortalidade. Então, o Brasil viveu em José de Anchieta e Fabiano de Cristo o mesmo espírito de bondade, evangelizador, representante de Jesus nas nossas terras. O mesmo espírito, gente.
É uma bênção a gente saber disso. É uma bênção. Lembrando que com o Manuel da Nóbrega, José de Anchieta e mais alguns portugueses criaram aqui em cima, na nossa região, até Campos dos Goitacazes, nosso lar. Foram eles que criaram o nosso lar, que pega toda essa região da nossa cidade até Campos. Bom, o Jeff foi a Soengas, lá na casa dos Barbosa. Essa é a sobrinha trineta. Ela é parente lá de alguém, descendente de Fabiano. E eu levei um quadro feito por marchetaria pelo seu João para a igreja de Nossa Senhora da Abadia. Dona Conceição colocando o quadro e apreciando o quadro aqui no tripé que o seu João preparou. Dona Conceição fechando a porta da capela. De fora, eu tirei o retrato para mostrar ao seu João que o quadro estava lá. Quando eu cheguei em Portugal, no aeroporto, não tinha nenhum fiscal para eu passar aquele quadro enorme, enorme. Mas quando eu estava saindo para pegar o táxi, veio um fiscal da Receita Portuguesa. O que é isto? Eu disse, artesanato brasileiro. Ah, parei, pode ir. Era o quadro do seu João. Imagina se o cara... Está lá o seu João por trás do quadro. Bom, o quadro ficou aqui. Aqui tem aquela foto da família, que eu mostrei a vocês no início, e aqui tem mais 2 quadros religiosos. Esse ano, o Alessandro, filho da Regina do Carmo, esteve lá. E aí ele tirou essa foto, onde o quadro de Fabiano está no lugar onde estava o quadro da família. Então, ele agora está no altar, ao lado, na lateral. E o quadrinho desbotado continua aqui. Ele foi um presente de um paulista e eles não se desfazem daquela imagem desbotada de jeito nenhum. Essa é a nossa casa vista do satélite. Vocês conhecem ver o nosso F de Fabiano no nosso prédio? A nossa casa tem o formato de um F. Olha como é que é fácil nos achar. – 60 anos, gente. Não é fácil. Com todas as nossas imperfeições, com todas as nossas dificuldades, com todos os nossos melindres, com todas as nossas vicissitudes, que são características que são naturais em todos nós. Com todo o esforço que nós fazemos no dia a dia para aprendermos o Evangelho e vivenciarmos o Evangelho. Com todo o esforço de entrar em contato com o mesmo drama que Paulo vivenciou. Por que o mal que eu não quero, eu faço? Por que o bem que eu quero, eu não faço? E o mal que eu não quero, este eu faço. Somos ainda muito imperfeitos. Muito imperfeitos. O Evangelho de Jesus, através da doutrina espírita, abre luzes aos nossos pensamentos e aos nossos sentimentos de uma tal forma que nos permite que tenhamos consciência da nossa pequenez e, pedindo a Deus para que nos ampare, não entremos em depressão por causa disso, porque somos pequenos. Nós ainda não somos brandos. E temos que entender isso. Por que nos deprimir por causa disso? Ah, eu queria. A gente queria, mas a gente está há 2000 anos tentando se renovar. E olha o que presente que nós recebemos nessa encarnação. Uma casa que completa, nesse mês,
60 anos. Porque os fundadores vieram, criaram a casa, não se apegaram à casa e deixaram um legado para os que estavam aqui à época. E agora estamos nós, que não podemos fracassar nessa tarefa. Porque a coisa mais fácil que tem é a gente fracassar na liderança religiosa, exatamente por causa dos nossos vícios morais. Se amanhã vocês passam por mim e pelo Alberto na rua e nos veem praticando uma ilicitude, olha só a responsabilidade. Não é? Eu respondo pelos meus atos, o Alberto responde pelos dele. Mas a gente frequenta a casa, a gente é dirigente da casa, a gente é responsável pela casa. Eu, quando falei do que eu aprontei há dias atrás, é porque eu e o Acácio, nós temos esse exercício de tomar consciência das nossas dificuldades. Eu e ele, nós não colocamos debaixo do tapete, porque a gente fala delas. E fala para qualquer um. Porque essa é a melhor forma, não é da gente se constranger, mas é da gente se conscientizar. Porque da próxima vez, a gente para e pensa, não vai ser igual, vai ser no outro tom, vai ser diferente, porque ainda vai ser, porque a gente ainda não é dócil. O que eu quero dizer para vocês é que a casa está aqui para a gente ser feliz à luz do Evangelho de Jesus. Porque não tem outro lugar que a gente possa ser feliz que não seja a luz do Evangelho de Jesus. Qualquer um de nós mora em qualquer condição e a gente pode estar infeliz. Mas se a gente tem o Evangelho de Jesus como marco para a nossa vida, a gente pode morar em qualquer lugar, porque a gente sabe que Jesus está com a gente. Que Deus nos ampare, que Fabiano nos abençoe mais uma vez, mais um ano, e que a gente comece em novembro a comemorar 61 anos da casa.